Luísa D'Artora, que bom bater esse papo aqui com você hoje. Tudo bem contigo? Tudo bem com você, Cláudio? Tudo certo? Também. Nós vamos aproveitar aqui, fazer um bate-papo bem descontraído sobre uma temática que é uma relação, uma inter-relação entre tecnologias digitais e educação, até porque a Luísa, quando eu a conheci, ela já tinha uma vertente ali, tanto um pé na educação, quanto também nas tecnologias, porque eu a conheci no início do mestrado dela na PUC de São Paulo. Foi isso, né, Lu? Foi nosso primeiro contato ali, não é isso? Foi sim, literalmente, foi meu primeiro contato na minha nova cidade, que é São Paulo, na inscrição do primeiro dia do mestrado. Então, literalmente, Foi. foi o primeiro de tudo, foi o nosso encontro, que já levou, né? Eu fui conhecer, o Cláudio tinha uma salinha cheia de ferramentas, e eu fui muito curiosa perguntar para que eram todas aquelas ferramentas. E aí a gente começou já desde aquele primeiro dia a trocar algumas ideias sobre algumas figurinhas sobre as nossas experiências. Né? O Cláudio, nesse dia, contou que ele era pedagogo, estudava na área de educação, matemático, Foi. e eu também pedagoga. Aí já começou ali as nossas conversas sobre esse tema que a gente gosta tanto. E você já mencionou aí, já antecipando um pouco minha pergunta, antes de entrarmos no assunto educação e tecnologias, porque você mencionou a sua cidade agora, São Paulo, mas na verdade você não nasceu na cidade de São Paulo. Então, antes de entrarmos no assunto educação e tecnologias, vamos recuperar um pouquinho aqui, conta um pouquinho para as pessoas quem é a Luísa, onde nasceu, da onde então vem essa ideia, essa possibilidade de trabalhar com tecnologias e educação. Você já cantou aí, não é? A bola falando da ideia de pedagogia, mas vamos por partes. Da onde você vem, onde você nasceu, conta um pouquinho para as pessoas poderem entender sobre o que nós vamos falar hoje aqui e da onde nós vamos partir para falar com mais propriedade, mais a fundo sobre educação e tecnologias. Antes de entrar no assunto de educação e tecnologias, quem é a Luísa, então? Bom, eu nasci na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, filha de professores, sobrinha de professores, minha família. Então, eu nasci dentro de uma escola e sempre me chamou muito a atenção de como funcionava esse sistema. E desde literalmente criança eu queria mudar isso, então eu não queria ser professora. Aí chegou na época de escolher entre o ensino médio e na época o curso normal, magistério, depende agora a nomenclatura das escolas. Eu fui reto na minha mãe e disse: eu quero fazer ensino médio porque quero ser dentista. A minha mãe, me conhecendo literalmente melhor que eu, disse: ok, me matriculou no curso normal. Não fui para o ensino médio como eu gostaria, e nisso entrei numa semana, fiquei chateadíssima que eu ia ter que estudar aquilo que eu não queria. E ela me deu um prazo, uma semana, experimente uma semana. E no último dia, ela disse: então tá, vou trocar você para o ensino médio. Falei: não, agora não quero mais. E ali, com todos os meus 13 anos de idade, eu comecei a minha vida como professora. Ali já comecei a dar os primeiros passos, fazendo monitoria, estudando sobre educação, ao mesmo tempo que eu cursava o meu ensino médio. Eu comecei ali, fiz 3 anos de monitoria entre educação infantil e ensino médio, fui para o meu estágio, fiz estágio com educação infantil, e ali eu comecei já a querer trazer um pouco das coisas que eu queria mudar, que me incomodavam, que eu gostava de fazer e não poderia fazer na escola. Aí fiz a pedagogia esperando, né,
que ia vir o diferente, não. Fui para pós, não. Aí queria algo que, né? Aí vou fazer pós em educação, mas aí fui olhar, não era ainda fora da caixa que eu queria. Fui procurar na internet, depois pensei, vou ter que ir para fora do país, até que eu encontrei uma no Brasil, que era o TID, que é Tecnologias da Inteligência e Design Digital, na PUC São Paulo. E aí foi como eu cheguei em São Paulo. Escrevi o meu projeto e eu queria falar sobre a robótica na educação. Detalhe, queria falar de robótica na educação sem saber programar, sem saber robótica, sem nunca ter feito nada disso. Mas queria falar sobre isso porque eu tinha mentalizado que aquilo ia ajudar a mudar as coisas que eu queria ver a diferença. Eu tinha duas possibilidades, ou era robótica ou era através dos games, trabalhar a aprendizagem de línguas, né? Seja mais especificamente o inglês. Mas eu escrevi voltado mais para os games, ali, fui aprovada, e aí nesse primeiro dia foi quando eu encontrei o Cláudio, e aí eu foi desenhando e acontecendo, e a minha pesquisa foi indo até que escrevi sobre robótica, mas não era isso que eu queria ainda, porque não sei programar. E aí, como que eu ia falar de uma coisa que eu não sei? Até a gente tem, vou deixar aqui registrado, incomodo o Cláudio, porque Cláudio sabe programar, né? Então. É quase um protesto que você vai deixar registrado aí, não é? Exato, fica aqui o meu registro, que estou tentando há alguns anos que o Cláudio me ensine a programar, porque ainda não desisti da robótica, acredito nela, acredito nos games, e é um passo a mais que eu quero dar nessa parte dos meus estudos. Mas como o Cláudio me dizia, Luísa, você não vai conseguir mudar o universo de uma vez só. Vamos por partes. Aí, já com a minha experiência de trabalhar o ensino de inglês da educação infantil até o 5º ano, já pedagoga, dando aula para o terceiro, já tinha dado aula para o 2º ano, para o 3º, para o 4º, como unidocente, né, professora do currículo, eu pensei, não, peraí, onde que as tecnologias entram nessa prática, nessas leis, né? Aí, nesse meio tempo, a base nacional estava sendo reformulada, que ela saiu em 2017 para 2018, bem o ano em que eu começava a desenhar o caminho no mestrado. Comecei em 2019. E aí vou pesquisar sobre as leis, as diretrizes, as novas, né? Que falam, que elas falam sobre as tecnologias na educação. E aí foi se desenhando a minha nova pesquisa, sem deixar de falar da robótica, sem deixar de falar dos games, que era coisas que eu consegui incorporar nesse meu estudo, nessa minha pesquisa. Aí, feito essa análise, analisei os documentos, a questão de proposta, né? O que a lei propõe, o que realmente acontece, qual a diferença, sabendo já a experiência que eu tenho, né? Os contatos com outros professores que eu tenho, comecei a ver, não, mas espera aí, aparece isso, dessa forma na lei, tem que desenvolver cultura digital. Mas os professores também não estão preparados para desenvolver isso, porque eles não são nativos digitais. E aí a gente começa a ver, né, esses pontos de desequilíbrio que passam a surgir e a gente começa também a pensar, volta a querer dominar, né, a conquistar, a resolver os problemas do universo. Aí começa, né? Tem que pensar no professor, tem que pensar na escola, nos recursos, no aluno, no cotidiano. Aí já voltei querendo dominar o mundo novamente. Cláudio, junto com a minha orientadora do mestrado, não, vamos por partes, foca numa cidade. Então, eu fui estudar a documentação da cidade de São Paulo, cruzando com a BNCC,
o que a cidade de São Paulo tinha como proposta de tecnologia dentro de cada componente curricular, assim como a BNCC, a competência 5, que é o desenvolvimento da cultura de habilidades e competências para a cultura digital, como que ela fazia esse cruzamento. E, claro, conversando com outros professores para saber se era realmente aquilo que estava acontecendo. Aí, quando eu estava da metade para o final do meu trabalho, veio a pandemia. E aí, o que aconteceu? Os professores que não estavam preparados para desenvolver essas questões, de uma hora para outra, tiveram que correr literalmente atrás da máquina. E aí começam as novas descobertas. Pode ser realmente incorporado aquela resistência que existia? Vimos que é possível. Aí começam as reflexões, né? E aí, quando a gente acabar a pandemia, nós retornarmos ao presencial, elas vão se manter? O uso de games, a aula online, híbrido, né? A sala de aula invertida. Aí já começam a entrar outras frentes educacionais junto com a tecnologia. E aí fizemos esse estudo sem dominar o mundo, o universo no mestrado. Chegamos e o Cláudio me dizia assim, que o Cláudio foi parte da minha banca. Luísa, no doutorado você vai poder avançar um pouquinho mais para chegar no domínio do bairro, da cidade, né? Vamos evoluindo para tentar chegar lá no mundo, no universo. Aí agora a minha pesquisa é sobre, literalmente, eu voltei para a sala de aula nesse período do mestrado, eu estava trabalhando só como consultora educacional, então eu estava nos bastidores, na produção de material didático, na produção de softwares, enrolei a língua, de aplicativos. Então, aí eu estava por trás dos bastidores. Já tinha tido o momento da prática, da vivência, fui para os bastidores. E aí, agora, no doutorado, eu voltei para a prática. Trouxe toda essa bagagem dos últimos anos. E disse, agora vamos ver. Eu sei como é a lei, eu sei as habilidades que têm que ser desenvolvidas, né? Como que eu vou aplicar para ver se realmente dá certo após esse período pandêmico? Aí agora o Cláudio não é mais parte da minha banca, agora o Cláudio está como meu orientador. E aí juntos nós estamos vendo como os artefatos digitais podem contribuir nesse processo de aprendizagem. E aí, Cláudio, você quer contar um pouquinho dessa experiência? Mas antes de contar um pouco dessa experiência, porque você fez um panorama histórico aí, deu um salto também histórico, porque a minha pergunta ali no início foi, conta um pouquinho mais da sua vida, para as pessoas até saberem da onde você traz essa pergunta, que nesse caso, do momento que nós já vamos entrar ali, você já começou a anunciar no doutorado o que estamos fazendo, né? Mas você fez um panorama aí histórico da sua vida profissional, e quando eu perguntei ali da onde você vem, na verdade você tem uma experiência que é lá no início, quando você começou e fez o magistério ali, ensino médio, depois graduação, e teve uma primeira experiência que não necessariamente envolvia a questão tecnológica, né? Era uma professora com foco na questão de alfabetização, ensino fundamental 1. Como que era aquela experiência profissional no início? Porque você passou muito rápido também, acho que as pessoas depois vão perguntar da onde vem essa sua atuação como professora de inglês, não é? Você deu um salto na história, sua história, e não contou, né? Que você também, antes de trabalhar com a questão hoje da tecnologia, passou um tempo com a questão do idioma e que, de alguma forma, isso tem uma convergência hoje na sua atuação profissional, do ponto de vista daquilo que você vislumbrou, viajou aí para alguns países, né, para trazer essa sua percepção de mundo para a realidade atual. Então, eu queria só voltar um pouquinho, porque faz sentido aqui, daqui a pouco também,
na nossa conversa, porque você está sempre com essa preocupação de como ensinar, de como aprender, e foi buscar uma série de referências, não só aqui no Brasil, na documentação, na legislação que você mencionou, mas também nas suas imersões, do ponto de vista de formação. Então, conta um pouquinho, porque nós vamos, daqui a pouco, falar de mundo, até porque nosso mundo, né, redes sociais, essas questões todas, vamos entrar na questão do idioma, da aprendizagem, e você traz a sua também formação com uma professora, inicialmente, de inglês, não foi isso? Na verdade, eu comecei como professora do currículo de educação infantil. Aí, nesse meio tempo, a prof da escola em que eu trabalhava saiu, ela foi morar nos Estados Unidos, e encontrar uma prof de inglês na altura do ano na qual nós nos encontrávamos ia ser muito difícil. Então, nos horários em que os meus alunos tinham especializadas, eu passei a assumir as aulas de inglês dessa professora. Aí eu comecei, concomitante, a estudar os dois. Eu fazia inglês para o meu pessoal, né? Por interesse mesmo. E porque eu tinha como objetivo viajar, fazer um intercâmbio. E aí eu comecei a trazer as minhas práticas de sala de aula, cruzando com o que eu já tinha vivenciado do inglês. Aí foi aí que eu comecei a trazer as línguas, né, os idiomas, junto com o currículo. Aí, passado um tempo na pedagogia, eu fiquei frustradíssima, porque como professora do currículo, que tem que ter uma visão, né, de todos os componentes curriculares e tal, eu tive uma disciplina na época de informática na educação, que era uma disciplina mais curta, chamada de geralmente são 4 créditos, né, que são todo o semestre, mas essa eram de 2 créditos. Aí fiquei chateadíssima, porque não aprendi nada que eu pudesse realmente aplicar com os meus alunos. Porque o que acontece? Voltando um pouquinho na história da Luísa, eu vivenciei, até essa semana eu estava fazendo uma reflexão com os meus alunos sobre as tecnologias exatamente. Eu vivenciei as grandes transformações da tecnologia. Do computador grande para o computador de tela, de tubo, com internet de escada, que tinha que entrar de noite, porque senão em casa não recebia ligação, que os documentos eram salvos em um disquete, do disquete passou para o pendrive, que agora a gente está na nuvem. Então, eu vivenciei todos esses passos, essas etapas da tecnologia. Então, isso começava a me incomodar porque os meus professores não estavam preparados para lidar com essas situações as quais eu estava vivendo. Ninguém conseguia me ensinar. Eu tinha que aprender sozinha, porque eles também não sabiam mexer. Era novidade continua sendo novidade para todo mundo. E aí essa disciplina de informática da educação me deixou chateadíssima, porque o que eu ia usar aquela informática para os meus alunos se eu já tinha descoberto sozinha em casa. Aí, ok, passou, fiz uma pós que era novas práticas aplicadas à educação básica. Cadê a tecnologia? Não apareceu. Aí, ok, e o ensino de línguas? Né, também não vinha. Hoje em dia se fala tanto de ensino bilíngue, né? E aí precisa de professores que dominem todas as áreas para trabalhar concomitante. Não, os dois. As duas coisas que eu mais tinha interesse eram as que ficavam um pouco de lado, a gente pode dizer assim. E aí eu comecei a ir atrás. Aí nisso eu fui para o meu primeiro intercâmbio, isso eu tinha na época 18 anos. Fiz o meu primeiro intercâmbio, o meu primeiro intercâmbio foi para a Inglaterra.
Aí era aquela mistura do antigo com o moderno, né? Aquele encantamento em que por fora se mantinha o tradicional, mas dentro era um novo mundo. Os museus tecnológicos, né? Então ali começava de dá para fazer diferente. Olha aqui, eu consigo fazer. Já tinha na época, já começava a surgir as visitas virtuais, né? Não, claro, como existem hoje, mas já começavam a existir também. Então, ali eu voltei querendo mais. Aí, voltei para a sala de aula, continuei o meu curso, né? Esse intercâmbio foi curtinho, foi de um mês. Aí, passaram-se 2 anos, vamos procurar um novo. Passei agora um período maior, terminei a faculdade, para ter certeza se era isso, a docência mesmo que eu queria, fui para o Canadá. Lá no Canadá também, tecnologia, e aí continuava, né? Olha aqui, já não precisa mais de caixa, já temos totens, os caixas estão na rua, não precisa mais o banco diferente. Então a nossa tecnologia era diferente da deles. Quando eu voltei, comecei, o que nós vamos fazer diferente? O mundo lá fora tá, precisamos romper essas barreiras. E nisso foi passando o tempo e eu continuei estudando até que eu cheguei nessa parte do mestrado, enquanto, né, a informática na educação continuava. E aí ai gente, eu pensava, com meus botões, não pode ser só isso. Precisamos desenvolver com as pessoas. Não pode ser, pelo amor de Deus. Aí começaram a aparecer, né, os jogos digitais. Aí o olhinho começou a brilhar, a querer saber como é que funcionava o de trás de tudo isso. Aí volto aqui deixar meu registro, a programação. É verdade. Voltamos. E aí a pesquisa começa a se desenvolver e eu consigo iniciar a visão de que eu consigo trazer essas tecnologias para dentro da escola. Uhum. Mas preciso, aí entra na questão de recursos e tal, mas é possível fazer um trabalho já com aquilo que se tem. Então, Sim. aí começa a trazer esse gostinho de quero mais. Eu pedi para você falar um pouquinho, retomando a sua história do ponto de vista também do idioma, porque, de certa forma, eu entendo a tecnologia como uma linguagem, uma forma de comunicação. E quando nós usamos hoje, independente da faixa etária ou da modalidade de ensino, ou ainda mesmo no nível de ensino, fundamental 1, 2, ensino médio, ensino superior, nós estamos falando ali de uma comunicação e de um recurso que serve para que eu possa me comunicar e conectar com pessoas, dependendo do contexto, de vários lugares do mundo. E justamente esta forma de enxergar o mundo é que eu vejo esta aproximação entre a necessidade de aprender um idioma, principalmente o inglês, mas também em todas essas faixas etárias, desde criança até pessoas com a idade bem mais avançada, que a própria tecnologia ela traz ali uma série de recursos, de formas de comunicação que elas são próprias até mesmo do ambiente que nós estamos. Então, uma forma de comunicar que ela passa pelas redes sociais, uma forma de comunicar quando eu uso um e-mail, uma forma de comunicar quando eu uso o WhatsApp. Então, essa questão comunicacional, para mim, é bastante relevante. E aí eu levo para um outro aspecto dessa questão da comunicação, que é a questão da autoria, porque, de certa forma, quando nós estamos nos comunicando, ainda sem perceber, talvez até inconscientemente, nós estamos, de alguma forma, sendo autores. Autores pelo verbo, pela palavra. Mas se nós levarmos para um outro campo, que é uma autoria da escrita, uma autoria, como você mencionou, de games, o protesto que você fez aí, uma autoria quando você desenvolve softwares, aplicativos, você está criando coisas. Então, esta conexão que eu faço aqui entre educação, comunicação e tecnologias, para mim é uma tríade bastante importante. Eu vou colocar depois um outro elemento aí, formando um quarteto, mas antes de entrar nesse quarteto, vamos voltar um pouquinho nessa tríade, educação, comunicação, tecnologias digitais, porque, para mim,
uma das coisas mais importantes quando nós conectamos essa questão da educação, da comunicação e da tecnologia está em como você usa os recursos tecnológicos. Como que você, no caso, como professora, pode fazer uso e também, de certa forma, quase que incorporar, no sentido de colocar no verbo, tornar parte do corpo, incorporar nesse sentido de fazer com que essas tecnologias sejam comuns no seu dia a dia, como você basicamente nem pensa mais, como ao chegar em casa você aperta o interruptor e fez-se a luz. Quando você usa um celular, talvez de uma maneira tão natural, em que isso já faz parte do seu cotidiano, do seu corpo. Nesse sentido, o verbo incorporar. E pensando nisso, acho que nós temos aí vários cenários, mas eu queria focar em dois. Um, quando nós colocamos a tecnologia no sentido comunicacional e no sentido também da educação, ensino-aprendizagem, como um recurso, eu penso que ainda estamos bastante distantes daquilo que é fazer um uso mais apropriado da tecnologia quando nós falamos de comunicação, emancipação, democracia, porque eu vejo muito na condição das pessoas usarem as tecnologias na condição de consumidores e não de produtores de conteúdo. Isso, de certa forma, eu costumo dizer que a tecnologia ela potencializa tudo, inclusive o péssimo. Você que trabalha muito ali no ensino fundamental, você tem várias facetas, mas uma delas relacionadas aí à questão do ensino fundamental 1, a questão da alfabetização, enfim, a leitura e escrita, eu acho que nós temos aqui inúmeros desafios, mas também inúmeras possibilidades. Por exemplo, se este aluno começa lá no primeiro, segundo, terceiro ano, Fundamental 1 de modo geral, ele se preocupa mais em consumir conteúdo do que ser autor. Por outro lado, ainda que ele use um celular, ainda que ele use ali um determinado recurso para gravar um vídeo, o áudio, daqui a pouco nós vamos falar aí de TikTok, de vídeo e tudo mais, mas a questão principal para mim é essas questões ligadas ao seu posicionamento em relação à tecnologia. Autoria, de um lado, quer dizer, produtor de conteúdo, de conhecimento, mas também, do outro lado, a questão do consumidor, que fica na condição passiva. Você, que tem muitos chapéus, mas eu vou destacar dois aqui. Professora, que lida muito com a questão do Fundamental 1, e também uma pessoa que está no mercado corporativo, como você mencionou, nos bastidores, desenvolvendo conteúdos digitais, aplicativos, por conta da empresa que você atua. Essa forma de olhar esse lado, autoria, não é? Ou seja, produção de conteúdo, e o outro lado, consumidor de conteúdo, eu vou primeiro perguntar, como professora, como é que você lida com essa questão da autoria, que, de certa forma, nem é tão valorizada, muitas vezes, do ponto de vista de, já que você estudou tantos documentos, né, de provas, de Prova Brasil, de Provinha, de Enem, depois na Universidade ENAD, muitas provas, mas que são apenas colocadas em leitura e escrita. Eu penso que a questão comunicacional, ela vai além, por exemplo, a voz, a interpretação usando o corpo. Como é que você, primeiro como professora, tem visto, na sua experiência com os professores e com os alunos, a condição que eles normalmente estão e que eles se colocam, primeiro os professores, na condição de autores, na condição de consumidores, ou os alunos também têm condições de realmente expressar a sua forma de comunicação usando os diversos recursos? Como é que você, como professora, vê esse campo da autoria, produtora de conteúdo e consumidora de conteúdo? Como é que você tem trabalhado com isso? Você vê um apoio das instituições, das escolas, dos professores, seus pares aí, no sentido de criar coisas, criar artefatos, ou mais consumir aquilo que está posto? Olha, só voltando um pouquinho no que você falou da comunicação, né? A tecnologia, ela tá aí, e quando a gente fala em comunicar utilizando ela,
por exemplo, se a gente usa o WhatsApp, é um tipo de linguagem, se a gente usa o vídeo, é outra, o e-mail é outra, mais formal. Então, a gente tem diferentes tipos de linguagem, né, nessa forma de comunicar. E palavra, aí voltando um pouquinho para o inglês, né? A tecnologia traz do inglês palavras que passam a ser incorporadas no nosso dia a dia. Então, aí começa aquela globalização, aquela incorporação de diferentes culturas, de diferentes movimentos numa única cultura só, né? Começa a fazer parte de um todo. Aí a tecnologia chega para quebrar essas barreiras geográficas também, falando, né? Então, quando a gente fala de comunicação, educação e tecnologia, a gente pode trazer alguns elementos, né? Que é a educomunicação, que a gente faz análise desse discurso, dessa comunicação, dessa linguagem, né? A disseminação dessa forma de comunicar. Nos primeiros estudos era utilizando rádio, agora já usando, né? Por meio do podcast, por meio dos vídeos. Então, essa maneira de... Antigamente também o jornal, né? O jornal impresso, agora já o digital. Então, essa maneira de comunicar. Aí, quando a gente pensa num outro viés, já vem os multiletramentos que casam com essa questão da educomunicação, né? Que entra o letramento visual, a forma de leitura em que a tecnologia faz. Nós somos acostumados a ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aí, no computador, a gente tem diferentes abas em que a gente lê diferentes conteúdos. Quando vê, a gente tem 30 abas abertas e a gente está lendo sobre o mesmo assunto, fazendo essas conexões. E aí, isso, às vezes, assistindo vídeo, escutando também, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, aí entram as outras formas de comunicar através do texto, do vídeo, do áudio, né? Então, e aí a gente chega na maneira de consumo, a gente passa a consumir tudo isso. Nós somos bombardeados, não só pensando como no sentido educacional, mas pessoal também. A todo momento nós somos bombardeados de informação. Aí a importância, né, de trabalhar a questão da tecnologia na escola, do consumo dessa informação, que a gente começa a fazer a questão de verificação de fatos, a saber, porque hoje em dia qualquer um pode comunicar o que bem entender na internet e pode viralizar e as pessoas incorporarem isso como uma verdade. Então, eu sempre falo para os meus alunos, a gente acha um fato e a gente procura em diferentes fontes de preferência seguras, de referência, para saber se essas informações batem. E aí sim, ter a nossa opinião, tecer comentários, senão a gente vai estar só disseminando fake news. Então, isso, aí agora já puxando, né, para a minha prática, isso começa lá dos pequenos, essa preparação. Aí entra a questão da alfabetização, que eles estão desenvolvendo a leitura e a escrita. Sim, eles precisam se preparar para as provinhas, Provinha Brasil, ENAD, vestibular, tudo isso. Mas aonde é que eles vão encontrar essas informações? Esse estudo também nas redes sociais, né, nos sites, em artigos científicos, né, na rede. Precisamos aprender aonde encontrar essas informações. E aí já começa a trazer elementos da vida real para dentro da escola, preparando esse consumo. Eles consomem games, consomem TikTok, vídeos do TikTok, YouTube, até um exemplo, né? Puxando a comunicação. Existem TikToks que não usam a linguagem, né? A língua portuguesa corretamente. E de tanto assistirem, as crianças passam a falar como esses YouTubers. E de tanto eu ouvir a mesma palavra, eu comecei a me questionar. Será que essa é uma palavra nova? E agora? E eu fui pesquisar. Porque
quando eu escutava a frase que eles, né, diziam, mas soa tão errado. Graças a Deus, estava errado, não enlouqueci. Mas eu descobri que era devido aos vídeos que eles estavam assistindo com frequência, que eles estavam incorporando isso ao vocabulário. Então, a gente precisa, desde pequeno, desenvolver neles essa percepção que para cada lugar existe uma forma de linguagem. Já preparar eles para a vida, pensando assim, vocês vão crescer e vocês vão precisar trabalhar. E no trabalho, vocês não vão poder chegar falando gíria. Vocês vão ter que escrever corretamente. Então, nós precisamos aprender a escrever um texto corretamente. Porque vocês vão precisar escrever um e-mail. Mesmo que se os aplicativos mudarem, passar a ser só áudio, preciso falar corretamente para que a pessoa entenda o que eu estou dizendo. Porque às vezes a gente fala e escreve uma coisa e a pessoa que está do outro lado recebe de outra forma. Então, a gente precisa desenvolver essas percepções. E aí a gente entra, vai ampliando, né? Aí, para que isso aconteça, precisam ter pessoas dispostas. Professores que queiram aprender a como usar essas ferramentas, se apropriem, né? Saibam o que está acontecendo no mundo, fora de suas bolhas, né? Para trazer o que seus alunos já consomem para dentro da sala de aula para começar a desenvolver essas percepções e desenvolver raciocínio crítico, pensamento, a linguagem, debater sem discutir, né? Que é diferente, debater, trocar ideia e saber argumentar de uma discussão, bateção de boca, né? Só pelo simples fato de ficar falando sem ter embasamento. Então, desenvolver essas percepções e a tecnologia, ela permite tudo isso. Mas tem aquela palavrinha que a gente adora, a intencionalidade por trás. E a intencionalidade pedagógica, quando a gente usa a tecnologia, proporciona diferentes momentos. Traz a parte do prazer que os alunos sentem, porque é uma coisa que eles gostam, né? Usar o computador, iPad, celular, enfim, né? Diferentes formas de raciocínio, porque cada um aprende de uma maneira, e a tecnologia permite com que a gente personalize esses momentos de aprendizagem, mas para isso nós precisamos conhecer as ferramentas, porque cada um também tem a sua maneira de... tem as suas preferidas, né? Existem 5 ferramentas que fazem a mesma coisa. Uma delas, provavelmente eu vou gostar mais que outra, eu vou achar mais fácil, né? Enquanto para você, Cláudia, vai ser outra. Então, o professor conhecer essas ferramentas para também selecionar, mas apresentar todas, para que os alunos possam ter essa vivência. Aí eu vou começar a puxar um pouquinho para a produção de artefatos digitais, né? Aí, quando eu chego na minha turma e eu pergunto, e eu falo para eles, quem aqui já produziu um vídeo? E todos levantam a mão. E eu mudo a pergunta. Quem aqui é produtor de conteúdo? Ninguém. Primeiro eles me olham e perguntam, o que é produzir conteúdo? Aí, claro, eu expliquei para eles e tal. E aí eles começam a refletir. Que vídeo? Posso abrir minha câmera em qualquer momento, gravar meu vídeo, mas qual é a mensagem que eu trago nesse vídeo? Qual é a minha intenção com esse vídeo? Aí começam as reflexões, que na hora de chegar numa prova, né, na produção de texto, pelo fato da vivência deles entenderem, né, na produção de vídeo, que um vídeo de conteúdo que transmite uma mensagem, tem também um roteiro que é escrito. Aí já começa a desenvolver essas habilidades e preparar também. A gente não exclui o que
são diretrizes a ser cumpridas, normas, mas a gente passa a incorporar novas que conseguem proporcionar diferentes aprendizagens, preparando para todos os âmbitos e caminhos a serem trilhados. Você sabe que eu vejo exatamente dessa forma, porque, de alguma maneira, algumas pessoas pensam que, quando nós falamos de tecnologias digitais, nós estamos, de certa forma, excluindo todos esses outros recursos que já existem no dia a dia das pessoas. O lápis, a caneta, o caderno, enfim, tecnologias que não sejam digitais. Quando, na verdade, no meu entendimento, há um convívio natural com as diversas tecnologias, quando você tem realmente a preocupação com a mensagem. Então, usar o lápis, usar a caneta, usar um caderno, usar o computador, usar o celular, todos esses são recursos que têm a sua importância, a sua também intencionalidade, mas uma das diferenças está exatamente no fato de que um caderno, uma caneta, um lápis, uma borracha, enfim, vou chamar aqui de analógico até para poder contextualizar, tem a sua intencionalidade, tem a sua função, mas no caso das tecnologias digitais, especialmente celulares, nós rompemos a questão do físico, porque uma caneta, um caderno, eu estou ali mostrando para as pessoas que estão próximas a mim. Já no caso de um celular, aquela mesma informação que eu registro do caderno presencial, físico, quando eu registro um conteúdo no celular, por meio de um WhatsApp, por meio de um e-mail, ou um vídeo publicado nas redes sociais, agora, essa questão geográfica ela é rompida. E muitas vezes as pessoas não têm acho que você usou bem aí o recurso, a ideia do poder que se tem na comunicação quando se utiliza esses tipos de recursos. Mas há um convívio, no meu entendimento, harmônico na condição de professor quando você entende isso também. E você passa a fazer uso desses recursos a seu favor. Eu sei que tem inúmeras instituições que nem permitem o uso de determinados recursos, quando eu penso que o ideal seria pensar como é que aquela tecnologia digital pode contribuir para aquilo que é a premissa, que é a reflexão, como você disse, a articulação, a argumentação, os debates propriamente ditos, uma conversa bem fundamentada. É aí que está a essência. E muitas vezes me parece deslocada a conversa, a discussão, como se fosse o celular o grande vilão da história, ou redes sociais. Eu já vou puxar para um outro gancho também, porque a sua pesquisa, você fez aquele panorama histórico todo e chegou ao seu doutorado hoje, onde, de certa forma, essas questões da tecnologia, ela vem à tona. Vem à tona porque você fez um recorte, claro, né? Você queria fazer não exatamente esse apenas recorte, mas envolver o game, envolver o vídeo, trabalhar a robótica e por aí vai. Não é? Mas, para efeito da pesquisa de doutorado, você traz um aspecto do vídeo como um dos recursos de autoria, como uma das possibilidades de usar o vídeo na alfabetização. E como que você vê, então? Porque, de certa maneira, esse momento que estamos passando, você que mencionou ali no início da nossa conversa, passou por várias, vamos dizer assim, vários momentos da história da tecnologia, vários recursos que rapidamente ficaram obsoletos. Mas muitas vezes, falando lá atrás ainda do disquete, muitas vezes hoje em dia até mesmo pendrive já não é tão mais utilizado, o chamado nuvem, enfim, é muito rápido muito rápida essa mudança do uso do recurso digital, que há 15 anos atrás nós não poderíamos imaginar usar celulares de uma maneira que usamos hoje. Não poderíamos imaginar que estaria literalmente ao alcance de muitas pessoas. Então, você, né, que tem aí na sua tese do doutorado a inserção do recurso vídeo, principalmente o vídeo, como um aspecto de autoria digital. Conta para a gente, então, como é que está a sua pesquisa trazendo esse cenário, já numa postura intencional, já trazendo o aspecto, claro, somos todos consumidores de informações, mas você traz na sua tese um aspecto da autoria
como um recurso que pode contribuir para a alfabetização, para a aprendizagem, para o ensino. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa atual, que fala também, não só do vídeo, mas dentro do vídeo, um tipo de vídeo específico, que é o vídeo curto, especialmente usando o TikTok. Conta um pouquinho, então, como que é a sua pesquisa nessa linha de autoria, de usar um recurso, vídeo, de trazer redes sociais. Quer dizer, só esse recorte já é um mundo à parte, não é, Lu? Exatamente. É importante, antes de começar a falar propriamente disso, da onde que veio essa ideia, né, Cláudio? A gente tem que reforçar aqui que a gente viveu num momento da pandemia. E nesse processo, esses alunos com que eu estou trabalhando agora, eles foram alfabetizados. O primeiro ano deles foi o primeiro ano de pandemia. Então, ao chegar no terceiro ano, quando é considerado o final do ciclo de alfabetização, né, pelo menos os principais pontos da alfabetização, ficaram lacunas, assim como ficaram N processos de aprendizagem, não só de alfabetização, mas aqui no nosso recorte, né, porque não podemos dominar o mundo de uma vez só, já aprendemos essa lição, a gente foca na alfabetização e no que ficou, né, o que foi assimilado, o que não foi. E aí, no dia a dia, eu fui percebendo que eles tinham dificuldade em produzir, em se expressar de maneira escrita também. E aí, mas eu percebia que eles gostavam muito de vídeos. E eles falavam, hoje eu produzi um vídeo para o meu canal falando de futebol. Porque hoje para o meu TikTok eu fiz tal coisa. Mesmo sendo crianças, eles já produzem esse tipo de conteúdo, mesmo sem saber muito bem o que está sendo feito, sem essa intencionalidade por trás. É só pelo simples fato da diversão. E aí, eu conversando com o Cláudio, pensei, como que a gente vai trazer isso? Eu quero ajudar eles a superar essas dificuldades. Aí surgiu a questão da produção textual, mas eles também precisam desenvolver a escrita à mão. Então a gente eu comecei conversando com eles e a primeira proposta foi de fazer a pesquisa, que aí já entra uma outra intenção por trás, que é a iniciação da pesquisa, né? Que também é uma habilidade que eles precisam desenvolver. Eles começam a fazer essas verificações de fatos, voltando ainda um pouquinho atrás, mesmo eles estando o tempo inteiro com o celular na mão, tablet e tudo mais, eu precisei começar a dar um passo atrás, porque eu achei que eles já sabiam, pelo fato deles serem nativos digitais. Ligar o computador e logar no seu e-mail. Esse simples movimento eu levei quase 3 meses para ligar o computador e aprender como se insere, onde se insere o e-mail e aonde se coloca a senha. E descobrir como fazia isso foi uma descoberta, tanto para eles quanto para mim, né? Foi uma descoberta para eles e a minha descoberta, que o óbvio precisa ser dito, que eu achava que eles sabiam, mas na verdade alguém precisava ensiná-los. Então a gente aprendemos juntos, porque eu achava uma coisa e não era. A gente aprendeu como fazer isso, aprendemos a como fazer uma pesquisa, e aí eu entreguei um framework que eu criei de pesquisa. O que eles tinham que pesquisar, qual era o objetivo, qual era a intenção, e eles foram preenchendo à mão. O segundo passo foi que eles tinham... Aí a gente conversou,
a gente teve um momento de troca de ideias. Eu deixei o tema livre para eles pesquisarem. Era do interesse deles, o que eles queriam descobrir. E aí eu falei, ok, agora vou contar um segredo para vocês. Aqueles YouTubers que vocês gostam, eles criam roteiros. Eles não saem falando aquilo que vem na cabeça, às vezes saem, mas eles têm um passo a passo. E nós vamos fazer a mesma coisa. E aí eu mostrei para eles diferentes vídeos e a gente fez uma análise da linguagem. Eles repararam que um falava de um jeito, outro falava de outro, mas que os vídeos mais ou menos começavam e terminavam iguais. Que eles começavam cumprimentando o pessoal, dando as informações, clica aqui, clica lá, e no final fazendo a despedida, né? E reforçando o clica aqui, clica lá, dá o like para subir o número de seguidores. Então eles começaram a fazer essa análise. E aí eles foram lá e produziram, a partir da pesquisa, o roteiro do vídeo. Eu falei, ok, fizemos essa parte. Vamos gravar. Nós fomos, a gente montou um estúdio, nós gravamos. E mesmo aqueles que faziam os vídeos, que contaram, que pegavam o celular, eles me olharam, prof, vai comigo, por favor. Porque eles estavam com vergonha de contar o que eles tinham descoberto. Eles já tinham roteiro, eles tinham ensaiado, mas para eles terem a segurança, eu deixei de 3 formas. Ou eles podiam ir sozinhos, ou eles podiam convidar um amigo que deixasse eles confortável para fazer no modelo de entrevista, ou eles podiam ir comigo. Então, pelo fato de eu ter realizado a correção das atividades, eles fizeram a reescrita desses textos à mão, que faz parte, e aí a gente fez a parte do vídeo, curtinho, até 3 minutos, eles assistiram e eles viram que o vídeo que eles estavam fazendo era diferente daqueles que eles estavam acostumados, mas que era muito próximo daqueles que eles assistem. E aí eles começaram a entender a questão do passo a passo, da organização, que aí entra outra habilidade, a organização, né? A organização mental. E aí eu falei, gente, agora a gente vai para um outro passo. Nós vamos fazer o podcast com a mesma pesquisa. E aí nós transformamos o primeiro é o texto escrito, né? Um artefato. Aí o primeiro artefato digital foi o vídeo. O segundo artefato digital foi o podcast. E aí, eu mesmo assim, fazendo a prática, eu percebi a necessidade de... Eles não estão entendendo a estrutura de um texto normal. Aí eu pensei, conversei, troquei ideia com o Cláudio. Será que eu consigo fazer individualmente um texto com cada um online? Aí eu criei salas individuais, pastas individuais, e criei um arquivo compartilhado comigo e projetei na sala e mostrei, como que a gente começa um texto. E a gente foi construindo o texto juntos, título, parágrafo. E aí eu fiz uma nova descoberta, que quase menos da metade da turma tinha produzido textos escritos online. O vídeo já era uma coisa comum. Agora, a produção escrita, digital, escrita, né? Era novidade. E uma coisa que eu acreditava que era a mais comum. Não, foi a grande descoberta. Pareceu que tinha descoberto a América. A descoberta de onde muda a fonte, onde dá espaço, a combinação de teclas para fazer acentos, vírgula, letra maiúscula, foi uma alegria. Cada tec, que
Nossa! Tanto é que as pessoas que iam, né, precisavam ir lá na minha sala, dar recado e tal, porque nesse dia especificamente, porque mesmo assim isso foi levando muito tempo, não foi tão rápido. Isso a gente já está falando de quase 6 meses de trabalho, de passo a passo. Eu dizia para eles, vencemos um dia. Porque, como é escola, o material acaba sendo compartilhado. Uma coisa que eu queria falar antes, por mais que a escola não tenha muitos recursos, nós precisamos trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Então, estar disposto e fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem já é outro caminho andado. E aí eu reservei primeiro um período, e quando eles conseguiam todos logarem, acabava o período. Então, quando a gente conseguiu, né, realizar esses movimentos antes de terminar um período, especificamente para o texto, eu consegui reservar mais tempo. Então, esse período passou voando e diferentes habilidades foram desenvolvidas. Leitura, escrita, divertimento também, que foi muito divertido. E no final, quando acabou, eu disse, gente, vamos guardar, não se preocupem, o texto está salvo. Aí eu mostrei para eles que eu conseguia acessar o texto deles, eles conseguiam ver o cursor deles juntos com os meus, realizando o movimento junto. Então, quando eles descobriram isso, eu tive que abrir texto por texto no quadro para mostrar que era possível fazer em todos. Aí eles mesmos começaram a entrar um dos outros e digitar coisas. Então, ele passou de individual a ser colaborativo também. Então, desenvolvemos também a colaboração, a troca de ideias. Aí, quando um descobria que dava para pintar a linha, deixar o fundo azul, já ia lá e ensinava para o outro. Aí, não, mas eu descobri outra coisa, eu descobri como coloca emoji no texto. E aí eles foram realizando essas descobertas. Quando a gente chegou, né, no final do período, falei, bom, gente, vou olhar essas produções, cada um criou o seu, o próximo nós vamos fazer o mesmo texto todo mundo. E aí eles estavam todo dia, prof, é hoje? É hoje. E aí a gente foi indo e a animação nunca se perdeu. E na semana passada eu pensei, vou fazer um questionário com eles para saber se eles gostaram ou não, porque às vezes na empolgação, né? Mas antes de contar do questionário, eu vou contar um pouquinho que quando eles terminaram o primeiro texto, eles bateram palmas para eles mesmos. De Isso é tamanha incrível. felicidade dessa descoberta. Uhum. E aí eu falei para eles, gente, vencemos mais um dia. Hoje nós completamos o texto inteiro. Então, cada passo, cada aula, cada caminhada, eles iam conquistando algo a mais, construindo um pouquinho mais esse conhecimento e desenvolvendo português, matemática, história, geografia, sem perder o interesse. E aí, quando a gente chegou no questionário, eu fui fazendo durante as atividades da aula mesmo, eu chamava eles no meu computador e eles iam respondendo. E aí, eles, eu já fiz vídeo, eu já fiz, e o texto foi ficando. E uma das perguntas era, qual atividade que você mais gostou de fazer? 50% da turma. Texto. Os outros 25 ficaram entre vídeo e o podcast, mas 50% foi o texto. Algo que Era novidade. Por incrível que pareça, era novidade. Era a grande novidade do momento. Fazer texto. Produzir o texto. É Aí nós temos 3 artefatos produzidos. E a gente está produzindo também agora um portfólio com essas atividades digitais que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano. E aí esse movimento, essa construção que eles fizeram é muito bacana e gratificante. E essa intencionalidade que a gente vê entre cada passo e cada conquista realizada. E aí, quando eles veem o texto à mão, parágrafo.
que antes eles não conseguiam entender através do físico como é que era. Estava difícil de visualizar o espaçamento. E o digital me ajudou a fazer com que eles visualizassem esse espaço. Coisa simples. Que eu tentava fazer no quadro, normalmente, e eu dizia, olhem aqui o espaço. Ah, prof, mas a tua letra é grande para todo mundo enxergar. Então, essa estrutura textual também fez parte dessa construção. Então, sim, a gente desenvolveu leitura, a gente desenvolveu escrita, que vai ser ocupado na Provinha Brasil, que vai ser ocupado no Enem, que vai ser ocupada em tudo isso. Nós desenvolvemos o raciocínio crítico, a comunicação oral, a comunicação escrita, né? E nós desenvolvemos a percepção da intenção que está por trás das nossas mensagens. Essa comunicação tão importante hoje em dia. Então, agora, eu pergunto, e aí, quem é produtor de conteúdo? Eles já levantam a mão. Eu. Até a postura nesse caso, né, Lu? Que eu falei lá no início da nossa conversa, a questão de sermos todos consumidores de informação, mas esse é até um assunto para um outro bate-papo bem longo também, a questão da autoria e das pessoas se sentirem não só autoras, que é o exemplo que você traz, mas a responsabilidade que traz essa autoria. E especialmente, como eu mencionei logo também, acho que no início da nossa conversa, que não é excludente o fato de ter a Prova Brasil, Enem, tá tudo certo. Mas quando eu coloco só a energia nesse tipo de objetivo educacional, que é a prova, que é o Enem, que é o ENAD, enfim, provas, eu deixo de olhar principalmente para o ser humano. E quando você traz uma experiência como esta, eu queria registrar, inclusive, que, como você falou várias vezes, esses seus alunos têm ali 8 anos, 9 anos, é isso, né? Eles já são autores também, mas eles não percebiam a condição que eles têm de autoria por conta dos dispositivos celulares, principalmente, porque eles também estavam, muitas vezes, se colocando apenas na condição de consumidores. E aí, eu falei que nós tínhamos uma tríade nessa nossa conversa aqui, que é educação, comunicação e tecnologia, mas dado o nosso tempo, né, eu vou deixar o quarto elemento aí, para formar esse quarteto, que é uma preparação das pessoas para a vida, mesmo tendo 8, 9 anos, mas nós podemos bater um outro papo a partir dessa referência, dessa tríade, que está voltado para o mundo do trabalho, para o empreendedorismo, ou seja, as tecnologias também abrindo portas, muitas vezes, para YouTubers que você mencionou, TikTokers, tem tantas denominações hoje em dia, gamers, e por aí vai, que eu acho que a gente pode bater um papo em outro momento, já fazendo esse recorte, trazendo essa tríade, educação, comunicação e tecnologia, e marcamos, então, uma conversa para falar como esses três elementos acabam impactando a vida da pessoa, depois na faixa ali da adolescência, juventude, fase adulta também, porque se a pessoa, estes pequenininhos, então, que já desde esse momento começam a escrever, começam a produzir, começam a refletir e começam a lidar com a questão do espaço geográfico, que já não é, nesse caso, o espaço que eles até pouco tempo, e nós mesmos, né, tínhamos apenas aquele espaço de comunicação geográfico das pessoas que estavam próximas fisicamente, agora nós estamos falando com o mundo. E, de certa forma, isso traz uma baita responsabilidade, né? Porque ao produzir esses vídeos, colocar numa rede social, fazer os podcasts, fazer os textos que antes, mesmo escritos à mão, né, chegava ali na cartinha para uma pessoa. As nossas cartas hoje, nossos textos, chegam para o mundo. Então, nossa responsabilidade chega junto com essa mensagem. Então, eu queria combinar com você para nós batermos um outro papo para podermos falar sobre a questão desta tríade, educação, comunicação, tecnologia, como que isso, na sua visão, acaba impactando lá na frente na vida dessas crianças, em termos de cidadania,
de colaboração que você trouxe aí, muito importante, de diálogo e de aspectos que fazem com que o convívio humano possa ser também melhorado. Evidente que nós não estamos sendo ingênuos aqui em dizer que só existem os aspectos positivos. Nós estamos falando aqui de possibilidades, daquilo que não exclui o que já acontece nas escolas, mas de como eu uso esses recursos a favor do ensino e da aprendizagem. Acho que é mais ou menos por aí, não é? Isso aí, Cláudio. E até já aproveitando, né? Nós estamos fazendo isso com 8, 9 anos, mas também nós já estamos ampliando, né, Cláudio? Com o ensino médio. Aí Sim. tem uma outra produção de outros tipos de artefato que já vai encaminhando para essa vida profissional, que entra publicações de livros, pesquisa científica, aí num sentido mais lá com os pequenos, é o iniciozinho da caminhada, agora já vem mais aprofundado, visando a vida acadêmica e a vida profissional, né? Como que eu posso aplicar isso já pensando no meu futuro? Lá no terceiro ano, a gente já está começando a fazer isso, mas ao mesmo tempo a gente já está replicando com os maiores para mostrar que não temos barreiras geográficas e também não temos barreiras de idade. É possível, existem possibilidades entre todos. Todos podem utilizar para empreender, para diversão, para conteúdo, para compartilhar conhecimento, trocar ideias, conectar pessoas. Então, tudo isso a gente vai trazer na nossa próxima conversa, né? Que o nosso tempo já está Bom, nosso passando. tempo já extrapolou um pouquinho ali do que havíamos pensado inicialmente, mas é uma conversa que pode se estender por muitas outras horas, até porque temos aqui, fizemos um recorte na nossa conversa da questão da autoria, do aspecto ali da faixa etária de atuação, de como a tecnologia digital pode conviver tranquilamente com tudo que está posto do ponto de vista da legislação, das provas, mas de uma maneira que isso realmente traga mais sentido e significado, porque também não dá mais para negar a inserção destas ferramentas no dia a dia. Então, a pergunta que a gente faz é como é que eu lido com isso num espaço que é extremamente tradicional, a chamada escola. Então, eu queria aqui, né, já pelo nosso tempo mais adiantado, eu vou rodar a vinheta aqui e eu quero que você, então, logo depois, traga a sua mensagem final dessa nossa conversa para as pessoas. Então, eu diria aqui, 10 segundinhos e já voltamos com a sua mensagem, ok? Eu queria, antes de você, então, colocar a mensagem, que nós estamos aqui numa iniciativa da Virada da Educação, Virada Educacional. Nós estamos numa empreitada que envolve a Universidade Metodista, a Rede Internacional de Autoria Colaborativa, tem outras universidades, pessoas, empreendedores, instituições. Então, nosso campo de atuação aqui, e a nossa mensagem, já que foi uma palavra que você mencionou várias vezes, sua mensagem final, então, Lu. Então, a minha mensagem final é: vamos estar dispostos a usar a tecnologia ao nosso favor, com a intencionalidade por trás, para que a gente consiga, né, transformar a educação e proporcionar novas possibilidades nesse contexto, Muito superando bom. as dificuldades. Então, nós temos muitas outras questões aqui. Eu queria agradecer essa nossa conversa, que passa muito rápido sempre, quando estamos conversando sobre estas e outras temáticas, não é? Sua mensagem final acho que é muito pertinente, que é trazer a palavra, junto da palavra desafios, a palavra possibilidades e oportunidades. Então, super beijo no coração, fica bem e para quem estiver acompanhando, também, não só a virada, mas também outros conteúdos que estamos aí desenvolvendo, né? Que possa fazer essas conexões e que tenha sempre essa oportunidade de refletir
de verificar se o que nós estamos falando aqui faz sentido para vocês que estão acompanhando a jornada, a virada, para vocês que vão assistir esse material depois, para professores, para alunos. Então, Lu, super beijo no coração, super obrigado também por estar aqui. Eu que agradeço, Cláudia, a oportunidade. Então, tá Até bom. mais. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.